Prevenção, olha o que eu escrevo embaixo dos slides. Prevenção é o elo mais eficiente. Pode evitar entre 85% e 99% dos casos. Beleza? Se a prevenção falhar, a gente entra nos elos amarelos, que são os elos durante o evento. E, caso seja necessário, suporte de vida. Vamos lá, senhores. Partezinha um pouco mais chata, um pouco mais complicada da nossa disciplina aí. Porém, fundamental importância para a gente entender o que a gente está fazendo na nossa atuação. Beleza? Vamos lá. Sequência fisiopatológica do afogamento. A gente chama isso de quê? Cascata da hipóxia. Beleza? Primeiro ponto na cascata de hipóxia é apneia voluntária. Porém, começa com a luta, né? Luta e a vítima forçando uma apneia voluntária. Beleza? O que acontece quando a pessoa está lutando em apneia? Calma. O que acontece com o corpo dela, com o organismo dela? Vai ficando mais ácido. Qual é a tendência? Quando você está em apneia, o seu corpo vai ficando mais ácido, o que você quer fazer? Respirar. Então, breakpoint é o quê? É o momento que o organismo saturou de CO2 e você sente a necessidade de respirar e você respira. Beleza? Esse é o breakpoint. É aquele limiar do você deixou de fazer a apneia para você tentar respirar. Tentou respirar, você está debaixo d'água, com as vias aéreas submersas, inspiração. Inspirou líquido, você vai ter perda do controle respiratório e vai, consequentemente, expirar líquido. Beleza? Aspiração de líquido, entrada dele na via aérea, o que isso vai causar para o seu organismo? Hipóxia. Beleza? Vai prejudicar as trocas gasosas. Isso gera o quê? Falência do seu organismo. Beleza? Que parada respiratória e parada cardiorrespiratória. Beleza, guarnição? Vamos lá. Surfactante. O que é o surfactante? 02. Surfactante é aquela substância que não permite a lesão superficial da água no túnel. Então ele não deixa as moléculas se unirem e não deixa Boa. Ele reduz a tensão superficial no meio, fazendo com que aumente a complacência pulmonar e o pulmão consiga se expandir para que haja respiração. Se o surfactante é lavado pelo líquido que entrou os pulmões na respiração, na aspiração de líquido, você vai ter o quê? A telectasia, que é... não é alagamento dos alvéolos. Colapso alveolar. Beleza? Colapso alveolar. Os alvéolos não... Você lavou o surfactante, você reduziu a complacência e os alvéolos não conseguem mais expandir para que o ar entre para dentro. Beleza? E aí? Seguiu, sangue passando no pulmão com os alvéolos colapsados. O que acontece? Chante pulmonar, que é? Beleza, leva o organismo à hipóxia. Beleza? Que vai fazer a dessaturação progressiva, comprometendo o cérebro, metabolismo e coração, levando a vítima ao óbito. Beleza, guarnição? E a hiperventilação, que é o contrário da ventilação que a gente precisa. Minha vítima está sem oxigênio, então vou fornecer para ela a maior quantidade de oxigênio que eu puder. Vou ficar ventilando ela bilhões aqui. O que vai acontecer com ela? Se eu hiperventilo minha vítima... Errado. Hipocapnia faz o que com a vítima? CO2 muito baixo, hipocapnia, leva essa vítima à alcalose, que é o contrário da acidose. Se ela está sem oxigênio, acidose, porque o CO2 está ficando muito alto. Se você começar a eliminar CO2 demais, causa um desequilíbrio, dá alcalose. A alcalose causa o que no organismo, o 08? Vasoconstrição. Alcalose faz com a vítima vasoconstrição. E vasoconstrição causa o quê? Não. Causa taquicardia, mas hipoperfusão cerebral. Ou seja, se você hiperventila a vítima, guarnição, você vai tornar o meio mais alcalino
e você vai fazer com que essa vítima tenha uma hipoperfusão cerebral, levando essa vítima ao óbito. Então não adianta você ficar hiperventilando, você tem que ventilar na proporção que você forneça oxigênio suficiente, porém você não remova CO2 a ponto de causar hipoperfusão cerebral na vítima. Beleza? Então, hiperventilar, ventilar sem hiperventilar. O que a gente quer? Corrigir a oxigenação sem agravar a hipoperfusão cerebral. Estão compreendendo, senhores? Lembra que o que está escrito aqui embaixo é importante. Beleza? Se eu posso falar uma sequência aí Da cadeia? Se você hiperventilar a vítima, o CO2 dela começa a baixar demais. Se o CO2 baixou demais, o organismo dela vai ficar mais alcalino, vai causar uma alcalose no organismo dessa vítima. A alcalose faz com que o corpo faça uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai afetar também os vasos do cérebro, causando uma hipoperfusão cerebral. A hipoperfusão cerebral vai fazer com que o oxigênio que está no organismo dela não chegue adequadamente ao cérebro, causando morte cerebral, levando essa vítima ao óbito. Conseguiu anotar aí, 02? A forma de identificar é pela taquicardia? Não. A forma de identificar é você observar como é que está sendo feita a ventilação. Se ela estiver sendo feita numa frequência maior do que é preconizada no nosso protocolo, que é uma a cada 6 segundos. Se você estiver fazendo mais rápido que isso, você já está causando sofrimento ao cérebro da sua vítima. Beleza, 04? Então tem que ser cadenciado de verdade. Show? Para deixar que a lavagem do farmacote necessariamente passa pela oxigênio progressivo pela fase ou é acontecer só na aspiração? É a aspiração de líquido que causa hipoxemia. Beleza? Mas aí, para a lavagem surfactante, tem que necessariamente já teve hipoxemia antes? Não. Não. Primeiro acontece ela. Exatamente. Exatamente. Guarnição, vamos lá. Aspirou líquido. O líquido foi ao pulmão da vítima, lavou o surfactante. Porque o surfactante foi lavado, os alvéolos colapsam. Porque onde é que ocorre a troca gasosa? Nos alvéolos. Então, como os alvéolos não estão funcionando, não há troca gasosa, o nível de oxigênio da vítima vai começar a cair. E aí tem a hipoxemia sistêmica. Beleza? Fechou, guarnição? A gente pode seguir? A gente pode seguir, 02? A gente está levando junto esse conteúdo aqui. Vamos lá. Deterioração sistêmica. A hipóxia prolongada no afogamento desencadeia o agravamento progressivo nos sistemas respiratório, metabólico e cardíaco. Beleza? Os senhores já aprenderam isso aqui, e os senhores aprenderam muito bem que os senhores já falaram isso aí no AOP, máscara lagada e os caralho. Sem errar. Então vamos lá. Respiratório. Qual a zanga no sistema respiratório quando a gente aspira líquido? Por que acontece a telectasia? Lavou o surfactante, reduz a complacência pulmonar, não consegue fazer troca gasosa. E aí acontece o quê? Porque o sangue continua correndo, porém sem ser oxigenado adequadamente. Isso leva a vítima a hipoxemia. Beleza? E no metabólico? Falta de O2 faz o que com o organismo da pessoa? Mais rápido. Por que 08? O senhor sabe. O senhor estudou isso lá na faculdade. Como no ácido. Senhores, nosso organismo ele utiliza prioritariamente o metabolismo aeróbico para produzir a energia que a gente precisa para sobreviver. O nosso organismo, no geral, ele utiliza na maior parte do tempo o metabolismo aeróbico, ou seja, utiliza oxigênio para produzir energia para os nossos órgãos. Se está em falta o O2, ele vai ativar o metabolismo anaeróbico, beleza? O metabolismo anaeróbico produz ácido lático e aumenta na taxa de CO2 do organismo, beleza? Por isso, o seu organismo vai ficar em acidose, beleza? Queima a perna, exatamente. Porque você aumenta a frequência da sua atividade, o metabolismo aeróbico não é mais suficiente para suprir aquela energia que você está utilizando, e você entra no metabolismo anaeróbico. Beleza? E aí o metabolismo anaeróbico ele consegue produzir energia de forma mais rápida. Mas nesse caso vai ser a única forma que você consegue, porque você não tem mais oxigênio. Beleza? Só que isso torna o seu meio mais ácido. E aí isso vai colapsar o resto do seu organismo inteiro. Fechou? Porque ele tem um limite de acidose que você pode ter.
Tá bom? E cardíaco, vamos lá, sequência. Você aspirou líquido. O que acontece em primeiro lugar com o seu organismo? Ele começou a ficar em acidose. O que seu coração faz para compensar isso? Acelera. Quando ele começa a não ter mais substrato para trabalhar da forma correta, o que acontece? O órgão não tem energia suficiente, ele começa a bater mais devagar naturalmente. Bradicardia. Após a bradicardia, atividade elétrica sem pulso, porque ainda existe atividade elétrica no coração, porém ele não tem mais força para bombear o sangue. Beleza? Atividade elétrica sem pulso, até o colapso total dele, que a gente chama de assistolia. E é por isso que no afogamento, a gente em geral, vai encontrar assistolia. Se você for fazer um... Como é que chama aquele que vê a frequência cardíaca? Hã? Não. Fala pouco que fica as bolhas. Se você for fazer um eletro, vai estar em assistolia. Beleza? Compreenderam, Semalte? O 07 falou, eu sei que ele compreendeu. 24, o senhor compreendeu? Então vamos lá, explica pra mim, por favor. Explica pra mim não, explica pro seu turno. O megahertz, se não me engano, não acho que é oxigênio. Oxigênio. Aí diminui. Vou segurar para estar sobrevivendo. Bradicardia. Aí ele não consegue criar esse pulso. Beleza, é isso mesmo. MB 24. Alguém não compreendeu, senhores? 18, o senhor compreendeu? Não. Então, quando eu perguntar, o senhor fala que não compreendeu, porra. A gente tá aqui pra tirar as dúvidas. Sim. Essa aula é pra isso. Mais uma vez. Seu organismo está em sofrimento, em colapso. Qual é a primeira reação do organismo? Taquicardia. Tentar bombear a maior quantidade de sangue possível. Só que isso fica insustentável para o seu corpo. O seu coração vai começar a entrar em colapso, ele vai começar a reduzir o ritmo cardíaco naturalmente. Até que ele chega em atividade elétrica sem pulso. Ele ainda tem atividade elétrica, porém já não tem pulso mais. Até que ele chega na completo colapso e para de vez, a sistolia. Beleza? No metabólico, ele vai chegar na acidose por conta da priorização do metabolismo anaeróbico. E no respiratório, ele vai aspirar líquido, vai ter colapso alveolar, que vai ter shunt pulmonar, que vai levar o corpo à hipoxemia, que vai desencadear todos os próximos elementos ali. Entendido, Semalte? Tá complicado, mas não é muito não. Primeiro respiratório. Depois respiratório. 02, eles são independentes, eles acontecem concomitantemente, beleza? Eles não necessariamente ocorrem um, depois ocorre o outro, depois ocorre o outro. Você tem que saber que eles ocorrem de forma paralela. Beleza? Então você aspirou líquido. Exatamente. Você aspirou líquido, você vai ter a telectasia. A telectasia vai levar o seu corpo à hipoxemia. A hipoxemia é justamente a ausência de O2. A ausência de O2, o seu corpo vai tentar compensar com a taquicardia. Beleza? Isso vai levar o seu organismo ao metabolismo anaeróbio. Fechou? O metabolismo anaeróbio vai chegar num limite e o seu corpo vai precisar, e o seu coração vai começar a entrar em bradicardia, vai começar a não conseguir mais sustentar aquele batimento elevado. Beleza? O acúmulo de ácido lático vai continuar esse processo até a acidose metabólica total, que vai levar o organismo a ESP e colapso total do coração. Beleza? Semalte, podemos passar? A prioridade operacional é restaurar a oxigenação antes da deterioração irreversível. Beleza? Então a nossa prioridade é fazer com que chegue oxigênio suficiente na nossa vítima para reduzir a hipoxemia, reduzindo a presença do metabolismo aeróbico, reduzindo a acidose completa para que a vítima não chegue aqui. Beleza? Chegou aqui, grau 6. Tá bom? Na verdade, aqui também já é parada, beleza? Oxigenação suficiente para não parar. Aí a questão do hiperventilar não é excesso de oxigênio, lembra? Que é CO2 muito baixo. Tá? Não é o excesso de oxigênio. Não é intoxicação por oxigênio. É desequilíbrio do CO2. Beleza? Lembra da hipocapnia. Capnia sempre você está falando de O2, de CO2.
Sempre parece que passou 2, né? Vamos lá, reconhecimento visual e classificação do grau do afogado. 08, foi o senhor que falou pro sargento como você reconhece um afogado. Olha lá as características principais de um afogado. Em geral, corpo na vertical, boca na linha da água, essa vítima já está em dificuldade. Cabeça, geralmente para cima, braços lateralizados, né? A vítima está andando para cima. Movimentação de tentar escalar a água, sem movimentação lateral expressiva, beleza? Incapacidade de pedir ajuda e de manter resposta coordenada. Isso aqui não tem dúvida, né, Semalte? Como reconhecer uma pessoa se afogando. Vamos lá. Graus do afogamento. Primeira coisa que a gente atua no resgate. Resgate é aquele cara que você tira ele da água e fala, nem precisava, né? A vítima não precisa ter nem tosse. Grau 1. Explica pra mim 100% aí do grau 1, o 18. Grau 1. Grau 1 aí. Você deixa o tosse, ajuda de espuma. Por que ele tosse e não tem espuma? Que nós tivesse na água. Não, ele aspirou, mas essa água não desceu para os pulmões, né? Tá nas vias aéreas superiores. Essa. Uhum. Beleza, e o que você oferta para essa vítima? A gente avalia, né? Pode oferecer oxigênio, necessidade. Pode observar observação dos 30 minutos no mínimo. Essa pode ir pode, em caso de oferecer tirar roupas, oferecer esquentar ele, né? Oferecer uma operação de segurança, caso de beleza, 18. No geral, no grau 1, a gente não precisa fornecer oxigênio para essa vítima, beleza? A gente começa a ofertar oxigênio lá no grau 2, tá? Mas você pode. Se a saturação da vítima tá alta, não retorna, oferece um oxigênio de leve lá para ela, tá bom? Deus. Até o 4. Isso. Começa a motel 1. Não tem motel 1. Motel 5, motel 15 e motel 15. Beleza? No grau 1, você vai ofertar para a vítima suporte emocional, você vai aquecer essa vítima e você vai manter ela em observação por pelo menos 30 minutos. Observou 30 minutos. A vítima está com sinais vitais estáveis? Libera. Se ela não está com sinais vitais estáveis, você pode avaliar, transportar essa vítima. Recomendo rolar para regulação médica. Fechou? Muitas vezes ela não vai querer ir para o hospital, não. No grau 2, 04, explica o grau 2 para mim. Eu costumo focus on see if you can get the football sports. Os próximos mais sustentáveis. E nesse caso, os vai verificar esse conteúdo. Mas não marcha sobre isso. Aquecimento. Controle emocional é apoio emocional. Monitorar e transformar. Beleza. Por que essa vítima apresenta espuma nas vias aéreas? Foi a pulmão, já pro surfactante. E a reação do surfactante com líquido forma espuma. Beleza, é isso mesmo, 04. Muito bom. Grau 3, guarnição. Vamos lá. 16, vai lá. Tosse com espuma e pulso radial presente, né? Edema pulmonar já instalado. Lembra o que é edema pulmonar? É quando começa a entrar líquido nos pulmões da vítima, beleza? Líquido do sangue, plasma pulmonar, por difusão, beleza? E aí o pulmão começa a ficar cheio de líquido. Essa vítima tem que ser transportada imediatamente para a UTI, beleza? Ela não vai ficar em observação como no grau 2, fechou? Ela tem que ir direto para a UTI. Essa vítima tem que ser tratada com oxigênio em alto fluxo, ou seja, 15 litros por minuto, com máscara não renalante. Beleza? Cateter nasal. Quando o líquido do plasma sanguíneo começa por difusão entrar dentro do pulmão da vítima. Porque altera a capilaridade dos alvéolos. Aquele líquido não entra no alvéolo normalmente, ele passa e o oxigênio vai pro sangue.
Como alterou toda a composição do pulmão, o líquido do sangue começa a adentrar para dentro do coração, ao invés do oxigênio passar do pulmão pro sangue, beleza? Vamos lá, grau 3. Então, monitorar a vítima, oxigênio a 15 litros por minuto, preparar a vítima no transporte, aquecer e posição lateral de segurança, beleza? Grau 4, qual a diferença do grau 4 para o grau 3? Isso pode acontecer. Não. A característica do grau 3, a partir do grau 3, tem edema pulmonar instalado. Beleza? E aí esse vítima tem que ser transportado para UTI. A gente não tem como avaliar isso. É uma questão intra-hospitalar. Não é muito certo. Até onde eu sei, o 07. Grau 3 é edema pulmonar instalado. Beleza? Grau 4, qual a diferença do grau 4 para o grau 3? Beleza. Por que a vítima do grau 4 não tem pulso radial? Isso já vai pelo chão. Perfeito, 08. Grau 5. Parada respiratória. Qual o tratamento? 20 ventilações em 2 minutos. A cada 2 minutos eu reavalio, certo? Uma ventilação a cada 6 segundos. Perfeito, 10. Grau 6. PCR. Tratamento. Vai lá, 07. Começa com segunda por preocupações. Uhum. Aí a gente vai com coisas da democracia. Beleza. Muito importante. No geral, principalmente para nossa atuação profissional, vai ser 15 por 2 a partir do segundo ciclo. Beleza. Porém, se você estiver sozinho, vai 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2. Beleza? Pra gente não sair fazendo 15 por 2 sozinho aí. Pegou sozinho, eu sei que no afogado é 15 por 2, vai fazer. Calma. Se for sozinho, 30 por 2, beleza? Classificação rápida, senhores, orienta a conduta e reduz o atraso do suporte ventilatório. Então essa classificação precisa ser rápida, ágil e precisa. Beleza? E guarnição, quando a gente não atua, quando a gente não realiza o APH? Sinais Sinais de morte e mais de 1 hora de submersão. Beleza, 07? Pra gente é o mais comum. Tá? Nem sempre a gente vai chegar, vai ter livores, nem sempre a gente vai chegar, vai ter decapitação, vai ter podrão. Às vezes você fica numa busca ali, passou 1h30 sem tirar a vítima da água, mas passou 1h30, entrega pro corpo pro IML. Beleza? É o mais comum para nossa atuação como mergulhadores. E atenção quando entrar um pouco boiando aí. Mas parece entrar na pelotagem. Boiando, não vou ficar. Chega lá, não, acabou de pular, tá aí, ó. Aconteceu recentemente algumas vezes. Realidade nossa do atendimento. A relação da gente não chega no máximo muito desconexos. Estamos sempre atuando. Às fundo, mais profunda, já tava do yoga plano e falou que ou então a pessoa pulou, caiu na água, acabou de cair, depois que ela já caiu, uma pessoa passou e viu o corpo na água. Liga pro bombeiro e fala que tem um corpo na água. Aí a gente demora para chegar e passou o tempo de reverter. Se a gente tivesse chegado rápido e já começar, pegou a vítima, caralho, mas ainda tá quente, velho. É a pH. Beleza? É isso aí que a Bertelli tá falando. Então, mesmo que entre corpo boiando, celeridade no atendimento. Aconteceu recente. Mas às vezes acontece dele boiando também. Dependendo da machine, dependendo do cara. A gente já pegou o corpo que acabou, sabe? Porque acabou não, a gente tinha saltado e tava boiando sobre isso. Tava boiando. Não, acho que tinha aluno aqui presente nesse dia aí da JK. A gente pegou o nosso filho. Na HGV teve 2 semanas que aconteceu. Isso. Foi aqui o 08 tava. Isso. Vamos lá. No grau 3, a gente vai ao seguinte. Geralmente sim. No grau. Pode estar. Dela pode estar consciente. Pode estar consciente. Lembrando, 16, que consciência não necessariamente é a pessoa sair falando com você. A pessoa abriu o olho. Você chamou ela, abriu o olho, depois ela fechou. Vítima consciente. Beleza? Então você ainda considera ela como consciente. Tá bom? Só que ela pode estar inconsciente também.
tanto no grau 3 quanto no grau 2, ela pode estar inconsciente, não necessariamente ela está consciente. Pode estar consciente, também pode estar inconsciente. Ela sempre pode estar inconsciente. Se eu der uma cadeirada na tua cabeça, você pode ficar inconsciente. E mesmo assim você vai estar respirando e vai ter pulso. Sem pulso. Ele só não pode estar consciente, no grau 5 e no grau 6 ele vai estar inconsciente com certeza. No grau 4, 3, 2 e 1, ele pode estar consciente como ele também pode estar inconsciente. No grau 1, ela pode, até no resgate, ela pode estar uma ansiedade tão grande que ela vem até uma síncope. E você chamar ela não vai atender. Mas ela está respirando, está tossindo e não tem espuma. Beleza? Então cuidado com a questão da consciência. Se tiver inconsciente, é um grau de alerta. Você vai ter que ver se ela respira. Se ela respirar, beleza. Se ela não respirar, grau 5 ou grau 6, aí evoluiu. Beleza, 04? O nível de consciência, ele não é determinante. Somente a partir do grau 5. Tá bom? Pode passar, Simalte? Vamos lá. Conduta. Então vamos lá. Voltando mais uma vez pra gente deixar isso aqui bem no sangue. Tá bom? Grau 1. Conduta no grau 1, 04. Senhores, não adianta ficar querendo ler o slide, que não tá tudo no slide. Tá tudo na cabeça dos senhores. Procura aí. Tá muito legal para ele. Doutorado, auxiliar de terapia, agora vou apoio emocional, beleza. O que é monitorar 04? É ficar com o seu agitado, para filmar isso, lavar. É isso. Beleza. Grau 2. 18. Vai lá. Tratamento do grau 2. Monitorar os cervicais, né? A temperatura, a frente, a duração, a região das fontes encerradas. Obrigatório, né, o 18? Transporte obrigatório. Se a sua potência rígida, guarda de chave, e organizar. Por que no grau 2 a gente tem que transportar esse vítima obrigatoriamente? Ele vai evoluir na sua beleza, é isso mesmo. já se criou. Exatamente. Já respirou, né? Isso muitas vezes vai ter que ser explicado para vir, porque às vezes no grau 2 a pessoa está se sentindo bem. Como eu contei para os senhores do aluno do COESP. Teve um afogamento grau 2, continuou a instrução no outro dia, no terceiro dia foi para o hospital com pneumonia quase morrendo. Beleza? Então grau 2 tem que ter atendimento hospitalar obrigatoriamente, transporte hospitalar, beleza? Grau 3, o de 01. Da guerreira é ser monitorar, funcionar com a interação sobre a guarda dela, se quiser, todo mundo, mas a lei garante. Continuar dando segurança, nem se tem essa coisa de mostrar com substância, se ela vai querer essa posição, mas posição para segurança, e as botas ficam mostrando. Beleza. Grau 4, 12. Radial, um choque, provavelmente inconsciente, e fundamentos do grau difícil, os vídeos, apesar de tratar, pode rápido isso aqui. Tem que ser mais rápido. Aí no slide eu coloquei lá volume, porque pro pessoal do avançado aí, como a vítima tá chocando, a gente vai fazer utilização de volume, beleza? Ela já necessita suporte circulatório, tá bom? Grau 5, 16. Ou seja, tá inconsciente, tem pulso e não respira. Beleza? Parada respiratória. Inconsciente, tem pulso e não respira. Beleza? Tratamento. Situação pulmonar, ventilação, esses grupos. Beleza. Grau 6 ou 24? Às vezes, simulação ainda compressão nas ventilações, durante 5 ciclos, se tiver com menos ocorrência. Também as ocorrências, segundo ciclo,
Uhum. Beleza. Qual é Beleza. E qual é a arritmia que essa vítima vai estar apresentando? Sistolia. Beleza? Em geral, sistolia. Porque os senhores já falaram lá nos slides anteriores. Beleza? Regra de ouro. Não atrasa a ventilação e a oxigenação por nenhum procedimento secundário. É a prioridade máxima a oxigenação da vítima. E se for uma parada cardiorrespiratória, compressões também. Fechou? Vamos lá. Trauma. Ambiente aquático. Vidra sobre membro. O que quer dizer isso? Exatamente. Beleza? Primeiro, via aérea, ventilação e oxigenação. Fechou? Mecanismos. O que geralmente causa traumas em ambiente aquático? Mergulho raso, colisão de embarcações, certo? O que mais? Colisão de embarcações. O que mais? Mergulho de altura, esportes radicais, beleza? Em geral, compressão axial cervical após o impacto com o fundo. Em colisões, em geral, a maior parte delas, jet, né, Calixto? O mais comum é jet. Tá bom? Se a vítima está respirando, senhores, a vítima de trauma em ambiente aquático, você chegou numa colisão de jet e a vítima está respirando, o que você faz? Estabiliza, embarca e retira. Se a vítima não está respirando, prioridade para as ventilações. Beleza? Aplicar colar cervical, prancha e retirada coordenada, conforme a segurança da cena, conforme a cena te permitir. Se a vítima está respirando, realiza estabilização cervical ainda na água. Sempre que possível, realizar a estabilização ainda na água. Beleza, guarnição? É muito mais fácil você retirar em bloco, é muito mais fácil você reduzir a movimentação cervical dessa vítima, a movimentação da coluna dessa vítima. Regra de ouro: nunca permitir hipóxia tentando proteger a coluna. Oxigenar vem em primeiro lugar. Um dia desse eu mandei no grupo dos instrutores aí do Semalt o vídeo de um arrombado numa escola dessas de guarda-vida paisana aí, ensinando a fazer isso aqui, só que com a vítima com a cara na água, pô. A baixaria do caralho, o guerreiro passando colar cervical com a vítima emborcada com o rosto pra baixo. Adianta você estabilizar a cervical de uma vítima que já se afogou? Burrice, né? Mas, às vezes, o óbvio precisa ser falo. E tá aí. Tá falo. Emergências em mergulho. Beleza, 02? Barotraumas. O que são barotraumas? Lesões associadas à diferença de pressão. Né? O que é hiperexpansão pulmonar? Ou síndrome da hiperexpansão pulmonar? Eu já vi o Soares falando isso aí. Só sabe com laranja, né, porra? Tá associado a barotrauma. Colapso alveolar por expansão excessiva, né? O que isso aí causa? Não, isso é um barotrauma. Beleza, mas aí o que acontece? Se você tiver rompimento dos alvéolos. Rompimento dos alvéolos fazendo com que o seu organismo bolha, né? Bolha de ar pelo sangue. Doença descompressiva. Hã? Excesso de nitrogênio nos tecidos, né? Hã? Se você subir mais rápido que o seu organismo pode... se você sair da água mais rápido que o seu organismo pode liberar esse nitrogênio, né? Embolia traumática pelo ar, ETA. É subida rápida. Você exala. Pronto. Beleza? Ruptura alveolar, entrada de ar na circulação, início súbito até 15 minutos. Então, Tá interligado com a SHP. Beleza?
Um é consequência da outra. Exatamente. Beleza, 16? Última forma, beleza, 06? Qual é a diferença primordial para você identificar ETA e DD? ETA, você começa a ver os sintomas imediatamente. A vítima sai da água, geralmente sintomático. Já sintomático. Pode ser. E já a DD, ela tem uma evolução mais gradual. Ela vai sair da água assintomática e conforme for evoluindo, ela vai começar com dores nas articulações, vai começar a ter perda de consciência, desaturação. Beleza? Deixa eu completar lá com o Ed falou que o meu jogador americano, que teve na Copa do Brasil, é o meu gol. Pela manhã, o sai, à noite ele passou mal, Pronto. É exatamente isso. Isso não acontece na ETA. ETA sai da água já dando merda. Beleza? Então tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui no slide. DD versus ETA. A DD tende à instalação gradual. ETA costuma ser súbita, próxima à subida. Beleza? Se você tá fazendo seu mergulho lá, 20 metros de profundidade, e omitiu aquela parada de segurança que a gente faz, qual é o procedimento? Você tem até 1 minuto para voltar para a água, para voltar para a profundidade da descompressão, da sua parada de segurança, e você vai adicionar 1 minuto nessa parada. Beleza? Então, se você ficar 4 minutos, agora você fica assim. Fechou, guarnição? Isso se a vítima estiver assintomática. Se estiver sintomática, você vai rasgar com ela. Vai sair com ela dali. Ela não volta para a água sintomática. Compreenderam isso? Eu peguei uma sintomática para Isso. Ela precisa ser recomprimida, porém essa recompressão é feita na câmara hiperbárica, não na água. Porque ela vai morrer, afogada. Beleza? 12, o que eu falei foi. Isso deve ter sido falado na instrução do Soares. A gente faz paradas de segurança, que não são aquelas paradas descompressivas, porque a gente não faz mergulho descompressivo aqui na nossa atividade do dia a dia. Beleza? Porém, a gente, nos nossos mergulhos, a gente faz paradas de segurança. Por segurança mesmo. Beleza? Pra ser. Pra gente ter conservadorismo na nossa atuação. Independente de profundidade. Mais de 10 metros eu já faço uma paradinha ali a 3, 4 metros ali. O que acontece? Vocês vão ter aula de tabela na próxima aula de Amanhã. FM. Acho que é amanhã. Amanhã faz pouquinho. Acho que já teve ontem. Você já tiveram a tabela? Não? A Tá. tabela vai dizer que a gente vai ficar um certo tempo de fundo em determinada profundidade. A cada profundidade, na tabela, tem um limite que a gente pode ficar de dentro lá, a gente não precisar fazer uma parada descompressiva. E isso quer dizer, por exemplo, a 30 metros, se eu descer a 30 metros e ficar lá 5 horas lá embaixo nos 30 metros, com certeza eu extrapolei a minha tabela e eu vou precisar fazer paradas obrigatórias para eu não ter uma DD. Então essas paradas obrigatórias são chamadas de paradas descompressivas, certo? Se eu não extrapolei esse limite da tabela de tempo, eu vou fazer uma parada de segurança, que é uma parada também, como o estudo Gonis, como segurança, mas eu poderia subir direto? Poderia. Não tem problema nenhum. Beleza? E aí, por segurança, se você não fizer essa parada, chegou lá em cima, por algum motivo você não fez, aconteceu no nosso mergulho paisano, a gente foi agora de férias pro Espírito Santo, a gente foi fazer um mergulho lá. Aí a gente tinha uma parada programada a 6 metros. O moleque tava com a flutuabilidade dele horrível e acabou passando. E não fez a parada a 5 metros. O instrutor dele chegou lá em cima, viu que o instrutor viu ele subindo, deixou. Porque ele não era uma parada obrigatória. Era uma parada de segurança. O instrutor terminou a descompressão dele, subiu, pegou o moleque e falou: desce lá nos 4 metros e vai fazer a sua parada. Beleza? E é isso. Se você omitir a sua parada de segurança, você tem 1 minuto para retornar para a profundidade da parada, e só que você vai acrescentar 1 minuto a mais. Se você estava programado 3, você faz 4. Eu sou do mergulho de Bernes, mergulho do Rock. Eu aprendi que era um projeto na Kenyan Show. Aí, dentro da bilha hora, faz um pouco do autonomia, acha isso, mano. Mesmo se vocês veem, se não lembra, é uma coisa Devagar. Eu sei. Você amarrar a vítima e a guarnição de cima. Puxar.
Aí você fica. É, você solta devagar, você não tem. Isso, A gente vai içada rapidamente. Pela mão. exatamente. Pela quando você usou, como é que eu vou. Só pra como dia, né? Aí ele. Você leva o falo assim. Os senhores vão ver em operações de mergulho. A gente sempre mergulha cabear pra fazer bulto. Só de 100. Beleza? Você pode ter um decomarca. Vamos falar de decomarca hoje. O decomarca ele não serve simplesmente para marcar. Ele serve para marcar, por exemplo, a profundidade. Então, se você não tem, que a gente já vai entrando em outras paradas, que está se fugindo do nosso sistema, mas se você não tem um cabo para se guiar na sua subida, você solta um decomarca, você está a 4 metros. Você solta um decomarca a 4 metros. Você trava lá a sua linha, você sabe que da sua carretilha até em cima tem 4 metros. Então, você não precisa, pode ficar só se guiando pela sua profundidade ali. Você solta o seu decomarca e vai subindo, se guiando por ele a partir de agora. Beleza? Só que você não pode achar a vítima no fundo e bater balão pra cima, não. Senão você vai morrer. Se você achar por bem subir com a vítima, você tem que subir devagar, você vai omitir sua parada, entrega a vítima e volta pro fundo. Faz sua parada lá e a guarnição rasga com a vítima pra fora pra fazer o APH. Beleza? A gente faz nossas paradas sempre. Beleza, 07? 18 metros. Tem lugar que dá até mais de 20, né? Mais pro meio lá. É. Mais pro meio lá dá mais pra 20. Aquele moleque que vocês acharam lá tinha 18, né? Sim. 21. Lá é fundo pra caralho na JK. É bem onde passava o corre. Beleza? Vamos lá. Conduta pra DD e ETA. Qual é, senhores? E o tratamento definitivo pra DD e ETA? Câmara hiperbárica, senhores. Se você tem uma vítima de DD ou de ETA nas mãos, transporta para o hospital onde tem uma câmara hiperbárica e ele vai ser tratado com a medicina hiperbárica pelos especialistas do hospital hiperbárico. Beleza? Mais uma vez, tratamento definitivo para DD e ETA, câmara hiperbárica. Oxigenoterapia hiperbárica. Oxigenoterapia hiperbárica. Entendido, seu Malte? Não está relacionado a barotrauma. A ETA está relacionada a barotrauma. Beleza? Só vou lembrar da segurança de informação, né? Que é o falando, mas ainda fiz também liberal e foi É exatamente isso. É exatamente a ideia, é exatamente essa. Porque todos os mergulhos que a gente faz, a gente acumula nitrogênio. Ele vai ficando residual lá. Lembra que ele é um gás inerte, ele não reage com o nosso organismo, ele vai se acumular em alguns locais do nosso organismo. Beleza? Só que ele está sob pressão. Quando você sobe, ele vai se expandindo, ele vai se acumular demais em alguns locais e pode trazer prejuízo para o seu organismo. O seu organismo consegue liberar ele pela própria respiração, pela corrente sanguínea. Por isso, se você sobe muito rápido, ele não consegue ser liberado. Ele vai parar em algum lugar. Parou em algum lugar vai te trazer problemas, beleza? Por isso você sobe devagar, para ele sendo liberado gradativamente, e por isso que você faz algumas paradas, para que ele seja liberado antes que você chegue na superfície. Beleza, 04? Vamos lá, guarnição. Atendimento pró-hospitalar do afogado. Procedimentos. Retirei a minha vítima da água, senhores. Vamos lá, muita atenção agora. Preciso da participação de todos. Retirei minha vítima da água. Que é a primeira coisa que eu faço. Calma. Do início. Cena segura. Ponto final. Retirei minha vítima da água. EPI. Cena segura. Recurso adicional. Após isso. Não. Posicionamento. Vítima. Socorrista. Qual é o posicionamento? Cabeça pro lado esquerdo. Depois disso, eu posso abordar para fazer o quê? Checar a responsividade. Se a minha vítima responde, vítima consciente, grau 4 para baixo, beleza? Aí, se ela tá consciente, eu vou avaliar o quê? Pulso e respiração, beleza? Como é que tá a respiração da vítima? Tá consciente, beleza. O que mais que eu vou avaliar? Tosse, espuma e pulso radial. Então, se eu chamei minha vítima e ela responde, eu vou ver se ela tá tossindo e se tem espuma. Se ela tá tossindo e tem espuma, pode ser o quê? Grau 3. Geralmente, se a minha vítima for grau 2, ela não vai ficar deitada para eu avaliar. Se a minha vítima tá deitada, grau 3 ou grau 4.
Beleza? Tem espuma, tá deitado e tá tossindo, 3 ou 4. Como é que eu diferencio os dois? Pulso radial. Presença de pulso radial. Ausência de pulso radial. Compreendido, senhores? Fiquem atentos com grau 3 e 4. Tô avisando os senhores. Beleza? Atenção com grau 3 e 4. Chequei a responsividade. Vítima abriu o olho, tá tossindo e tem espuma. O que eu vou ter que fazer? Checar pulso radial. Checou o pulso radial. Se tá presente, grau 3. Se tá ausente, grau 4. Se eu chamei minha vítima, ela tá inconsciente. O que eu tenho? Não. Checa o pulso e a respiração, porque pode ser grau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se ela tá inconsciente, só quer dizer que ela tá inconsciente. Beleza? Aí eu vou checar pulso e respiração. Se a minha vítima tá respirando, vai ser o quê? 1, 2, 3 ou 4. Se ela tá respirando, eu preciso saber se ela tá tossindo e se tem espuma. Tá tossindo e tem espuma e tá deitada. 3 ou 4, o que eu vou avaliar agora? Pulso radial. Estão acompanhando, Semalti? Grau 3 tem radial, grau 4 não tem. Se a minha vítima não tá respirando, 5 ou 6, o que eu tenho que fazer agora? Não. Se a minha vítima não tá respirando, ventilações de resgate. Quantas? Boa, 07. Verifica se tem obstrução, abre a via aérea, verifica a obstrução, 5 ventilações de resgate. Realizei as 5 ventilações de resgate. Aí sim eu vou avaliar pulso através do voz com pulso, porque eu já avalio a respiração junto. Beleza? Vítima, não respira e não tem pulso. Tratamento. Depois. Boa. Se a minha vítima não respira, porém tem pulso, qual o procedimento? Beleza. Reavaliei como? Voz com pulso. Se manter, continua sendo suporte ventilatório. Se evoluiu para parada cardiorrespiratória. E se a minha vítima voltou a respirar? Transporte. Beleza? Alguém tem dúvida na posição lateral de segurança, Semalti? 16, avança. Deita no chão. 24. O senhor é o único dessa turma aqui que nunca viu isso antes. Beleza? Tá acompanhando de boa. Vamos lá, senhores. Os senhores estão na água, beleza? Vou levar o braço. 24, pode ficar em pé aí. Elevei o braço da vítima. O outro braço, dorso da mão no rosto. Elevo o joelho da minha vítima. Cintura. Ombro. Puxo pra mim. Cotovelo apoiado no chão. Joelho apoiado no chão. Abro a via da área da minha vítima. De pé. Pronto. Beleza? De pé aí, 16. Muito obrigado. Vamos lá, senhores. Grau por grau agora. Diga. Do grau 6, vou ligar para médico 15 minutos, né? Só que aí eu já vi em casos que não consegue a gente colocar o oxigênio no direto. Ele vai no Hamburgo. Ele vai no Hamburgo. Esse é só o negócio pela massa do chão. Isso. Mas Você já viu que se você estiver usando Hamburgo, você vai estar usando oxigênio. Só depois, né? Não. Você já vai estar fazendo com o Hamburgo com oxigênio certo. Se for possível, já faz nas primeiras. Quanto antes, exatamente. Quanto antes. Beleza, 07? Vamos lá, senhores. Pode botar na pocket. Pode. Mas sem atrasar. Sem atrasar atendimento. Algumas pockets, a maioria, elas têm um pininho pra você colocar o oxigênio lá. Beleza? Só que ela não vai inflar, ela não tem um balão. Vamos lá, guarnição. Retirei minha vítima da água. Bora, Semar. Abordei a vítima. Vítima responde, consciente orientado, fica de pé. Não tem tosse, não tem espuma. O resgate. Vamos lá, grau 1. Tratamento do grau 1.
e, se necessário, transporte. Mais uma vez, retirei minha vítima da água. Segurança, EPI, recurso adicional. Posicionamento vítima socorrista. E agora? Checa a responsividade. Vítima olhou para você, conversou com você, tossiu, tem espuma. Pouca espuma, tá de pé. Grau 2, tratamento. Beleza, no grau 2, 04. Tá no protocolo, mas dificilmente vai ficar na posição lateral de segurança, beleza? Porque é uma vítima agitada que vai querer ir embora. Você tem que orientá-la aí ao hospital. Ponto. Retirei minha vítima da água. Qual é a posição? Depois? Chequei a responsividade. Vítima abre o olho, fala com você, continua deitada, tosse com espuma. O que você faz? Pulso radial presente. Procedimento. Beleza. Retirei minha vítima da água. Juntos, Remalte. Os senhores já entenderam qual é a sequência do objetivo aqui. Vai. Retirei a vítima da água. Depois. Costas pro lado, cabeça pro lado esquerdo. Atenção, senhores. De pé, Remalte. Remalte, sentado. Quer falar com ele, Fulão? Beleza, retirei vítima. Segurança da cena, EPI completo, recurso adicional, posicionamento, vítima socorrista. O que eu faço agora? Checa a responsividade. Vítima abre o olho, continua deitada, tosse com muita espuma. O que você faz? Pulso radial. Pulso radial não está presente. Tratamento. Alguém vai errar essa porra, Simão? Alguém vai errar essa porra, Simão? Se a gente fizer 50 flecos aqui e fizer essa merda aí, vocês vão errar? Semalte, retirei minha vítima da água. Depois. Checa a responsividade. Vítima não responde. O que você faz? Realiza o voz. Vítima não respira. Olha via aérea, 5 ventilações de resgate. Realizei esses 5 ventilações de resgate. Vítima não respira, mas tem pulso. Tratamento. Vítima respira e tem pulso. 18. O senhor está acompanhando, 18? Eu estou ouvindo os outros falarem, mas não estou ouvindo o senhor falar. Fala. Retirei a vítima da água, 18. Só o senhor. Segurança da cena, recursos adicionais, segurança da cena. Porra, 18. Vai, de novo. Segurança da cena, permissão completos, nacionais. Beleza, depois. Posição, lista 20. Qual é a posição? Para lá, a vídeo do nosso. Beleza, e agora? Checar o quê? Checa a responsividade, 18. Vítima não responde. E aí? Aí eu fazendo o cross. Pra saber se ela respira. Vítima não respira. Vou chegar com o busto. Não. Se a vítima não respira. 18, tu vai errar essa porra na prova, 18. E os outros vão acertar. Caralho. Beleza. Fez as ventilações. E agora? Voz com pulso, porra. E aí? Vítima não respira e não tem pulso. E aí? Aí eu vou começar com os 6.
Perceber. Ainda emoções e os ventilações são possíveis. Caso os lençóis eu mantenho, as reposições prevista, vou fazer 15 posições por 2 ventilações. Beleza, aí reavalia. Reavaliou, vítima tem pulso e respira. Aí eu vou fazer o melhorar nessas realidades, vou fornecer meu treinamento, não ligais, vou aquecer, para os valores tornar. 18. Isso vai ser cobrado. Não vai ser mais uma receita de bolo, não. Você vai ter que raciocinar. Eu vi que a maioria tá respondendo e o senhor tava calado. O senhor vai errar. Sim. Decora essa merda. Vamos lá, Semalte, mais uma vez. A última. Retirei a vítima da água. E agora? E depois? Vítima não responde. Voz. Vítima não respira. Fiz as ventilações. Calma. Fiz as ventilações. Voz com pulso. Vítima não respira e tem pulso. Tratamento. Beleza. Realizou, faz o quê? Vítima não respira e não tem pulso. Beleza, qual é o tratamento? Beleza. Beleza, não respira e não tem pulso. Atenção. Beleza, o que o senhor tá... Beleza. Vítima respira e tem pulso. 18, o senhor levantou a mão. O que foi? Nesse caso de grau 5, reavaliou, não conseguiu decidir. Vou fazer a primeira força. Porém, o grau não muda. O grau não muda. Beleza? O grau não muda. Senhores, vai ser enviado o conteúdo dos senhores. Dê uma passada. A prova tá nesses slides aqui. Beleza? A gente vai para esse mais o grau. O grau não muda. Beleza? Mesma coisa se passar a respirar e tiver pulso. Beleza? O tratamento é o mesmo do grau 4, porém o grau não torna-se 4. Ele continua sendo grau 5 ou grau 6. Beleza, Semal? Exatamente.